Há algo dentro de ti que grita em silêncio cada vez que te traíres, cada vez que calas o que dói, cada vez que cedes quando tua alma pede firmeza. Este vídeo não é apenas uma análise, é um chamado à tua consciência mais profunda. Hoje vais entender por que, segundo os ensinamentos de Carl Jung, te partes por dentro quando permites certas coisas. E o mais importante, aprenderás a deixar de o fazer. Não é um conteúdo qualquer. É uma intervenção emocional, terapêutica e transformadora. Tens que saber que não estás partido pelo que te fizeram, mas pelo que continuaste a permitir depois. O que se repete na tua vida não é aleatório. Tem raízes ocultas que vivem no teu inconsciente. Jung sabia disso e ensinou com força. Aquilo que não se torna consciente manifesta-se na tua vida como destino. Este vídeo fará com que tomes consciência do que normalizaste e não deverias ter tolerado nunca mais. Não estamos aqui para te condenar, nem para julgar os teus erros. Estamos aqui para te acompanhar a olhar de frente o que muitos evitam. A razão por que continuas ferido não é apenas pelo que aconteceu, mas porque não soubeste pôr fim ao ciclo de dor. Jung acreditava que a alma pede cura através de símbolos, experiências e repetições. E hoje, tu és o símbolo de alguém que está pronto para despertar. Se estás a ver este vídeo, não é por acaso. Algo dentro de ti te trouxe até aqui. É porque estás à beira de uma mudança. Sentiste que algo não está bem, que o teu coração se parte em pedaços quando aceitas menos do que mereces, quando finges estar bem enquanto tudo dentro de ti desmorona. Hoje vais entender o porquê e, mais importante ainda, vais recuperar o teu poder. Quando terminares este vídeo, terás nas tuas mãos um princípio psicológico e espiritual que pode romper esse ciclo invisível de autossabotagem emocional. Vamos estudar o que Jung chamava o trabalho com a sombra, a parte de ti que ignoras, mas que está sempre a operar por trás das tuas decisões mais autodestrutivas. E quando conseguires integrar essa parte, verás como muda a tua energia, a tua dignidade e o tipo de relações que atraes. Não tens que continuar a ser escravo da dor. Não tens que continuar a justificar o que te destrói por dentro. O que aprenderás aqui será como um farol no meio de uma tempestade interna. Vamos revelar-te o que é isso que estás a permitir e como pará-lo sem raiva, sem culpa e sem medo. Com clareza, com firmeza, com amor próprio. Porque te ensinaram a ser bom com todos, menos contigo. Condicionaram-te a pensar que estabelecer limites é egoísmo, que dizer não é ser mal, que afastar-te da dor é fugir. Mas Jung ensinou que o que evitas não desaparece, apenas se torna mais forte. Hoje é o dia em que deixas de evitar e começas a libertar. Sabias que muitos dos teus sofrimentos emocionais não vêm do que recebes, mas do que permites? Jung dizia que a neurose não é produto de um trauma, mas de uma falta de sentido. Este vídeo é para te ajudar a encontrar esse sentido que está por baixo da dor. Esse propósito que te permitirá deixar de tolerar o intolerável. Partes-te por dentro quando fazes silêncio perante o desprezo. Quando aceitas relações unilaterais. Quando priorizas o amor dos outros acima do teu. Mas aqui aprenderás que não se trata de te tornares duro nem cínico, mas de te tornares consciente. E com consciência, escolher melhor. Ser firme, ser livre, ser tu, sem sacrificar a tua essência. E é que há feridas que não se veem, mas que sangram todos os dias. Uma palavra que calaste, um limite que não estabeleceste, um abandono que justificaste, um perdão que deste sem te teres perdoado a ti primeiro. Jung chamava isso autoengano adaptativo, e hoje vamos romper esse padrão, com honestidade brutal, mas com ternura infinita. Chega de te perderes pelos outros. Chega de mendigar amor disfarçado de compreensão. Chega de te entregares até sangrar, esperando que alguém veja o teu valor. Hoje verás tu, e essa será a diferença.
Vamos guiar-te através de uma viagem introspectiva que não só te fará refletir, mas que te devolverá as rédeas da tua vida emocional. Não precisas que ninguém mude, só precisas despertar tu. Porque quando tu mudas, tudo o que toleras também muda. Este vídeo vai tocar partes que tentaste ocultar, mas não o fará para te expor, mas para te libertar. Porque a verdadeira liberdade emocional não é a que depende do que os outros fazem contigo, mas do que tu deixas de permitir. E se te doer enquanto o ouves, não fujas. A dor também é parte do processo de transformação. Jung dizia que não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E isso vamos fazer, porque dentro da tua sombra também vive o teu poder. Este conteúdo é para quem está pronto para deixar de se partir, para quem quer amar-se de verdade, não como um conceito bonito, mas como uma prática diária. Vais entender que comportamentos, dinâmicas ou pensamentos deves deixar de permitir para começares a curar de verdade. Se alguma vez sentiste que te apagavas por dentro só para te encaixares, se alguma vez perdeste a alegria por tentar agradar a todos, se alguma vez deixaste de ser tu para manter uma relação, este vídeo é para ti e não sairás igual. Aqui mostraremos como podes, com a ajuda da consciência junguiana, deter o ciclo de dor que se repete nas tuas relações, na tua autoestima e no teu silêncio. Porque sim, o silêncio também parte por dentro quando calas o que precisas expressar. Não estás partido, estás adormecido. E hoje é o dia em que começas a despertar. Porque quando abres os olhos, não há volta atrás. E desta vez, não vais permitir o que antes te destruía. Vamos ajudar-te a entender o que o teu inconsciente há muito grita. Porque quando conseguires entender-te, tudo o resto fará sentido. E já não terás que te conformar nunca mais. Jung dizia que tudo o que não enfrentamos no nosso interior, encontraremos fora como destino. Por isso, este vídeo é a tua oportunidade de mudar o teu destino, de não repetir a mesma história com um nome diferente, de deixar de te perderes cada vez que alguém quer dominar-te emocionalmente. E se te partiste muitas vezes, ótimo, porque os que caíram muitas vezes também são os que podem levantar-se com mais força. Este vídeo não é só para que entendas, é para que renasças. E a promessa é esta: quando terminares este conteúdo, terás uma clareza que não vai embora. Vais lembrar-te de cada palavra quando alguém tentar ultrapassar os teus limites, e desta vez farás algo diferente. Este é uma viagem à tua alma, não mais uma. É o início de uma nova forma de te viveres, de te respeitares, de te amares. Porque não podes continuar a permitir o que te parte por dentro. E este vídeo será o ponto de não retorno. Há uma frase de Jung que ressoa como um trovão quando abrimos a alma. A pessoa que não enfrenta a sua sombra está condenada a representá-la nos outros. Isso significa que muitas vezes não são os outros que nos partem, mas o que nós projetamos neles. Permitimos que nos firam, porque não reconhecemos as partes de nós que ainda buscam aprovação, amor ou validação. E quando te recusas a ver isso, inevitavelmente procurarás em quem não está capacitado para te dar. O primeiro passo é perguntar-te: por que eu permito? Por que continuo a tolerar palavras que doem, ações que rasgam, indiferenças que matam em silêncio? Jung dizia que toda dor que não é compreendida repete-se. E repete-se não porque o universo seja cruel, mas porque o teu inconsciente busca resolução. Por outras palavras, tu não buscas amor, buscas redenção. E até que não cures, continuarás a buscar castigos que simulam afeto. Partes-te cada vez que abandonas os teus limites. Partes-te cada vez que trocas a tua autenticidade por aceitação. Carl Jung falou da persona, essa máscara social que usamos para sermos queridos. Mas por trás dessa máscara há uma essência que sofre quando é traída. Não é o que o outro te faz, é o que tu fazes contigo mesmo cada vez que calas a tua verdade
por medo de perder. Faz este exercício, fecha os olhos depois deste vídeo e lembra-te da última vez que te doeu uma conversa, uma ausência ou uma palavra que não devias ter deixado passar. Agora não penses no que o outro fez. Pensa no que tu não fizeste. Essa é a raiz. Essa é a ferida. E aí é onde começa o teu poder. Quando permites que o outro imponha o seu ritmo, o seu tom, o seu desprezo, sem questionar, sem deter, sem te escolheres, estás a entregar a tua vida emocional ao acaso. Jung afirmava que a liberdade não vem de fazer o que se quer, mas de entender por que se quer o que se quer. E na maioria das vezes, o que queres é simplesmente uma compensação pelo que não tiveste. Cada vez que escolhes permanecer numa situação que te parte, estás a reforçar uma narrativa inconsciente que diz: isto é o que mereço. E não o fazes porque sejas fraco, mas porque uma parte de ti continua a acreditar que se aguentares o suficiente, receberás o que tanto esperaste. Mas a verdade é mais dura. Não te vão dar o que não tem. Jung ensinou que dentro de cada um de nós habita um arquétipo da criança ferida, uma parte que ficou congelada no tempo por falta de amor, de cuidado, de reconhecimento. E essa parte é a que escolhe parceiros, amigos e contextos. Essa parte busca aos gritos o que o adulto cala. E cada vez que permites o que te fere, estás a deixar que essa criança interna tome o controle sem ferramentas. Faz este exercício introspectivo. Escreve uma carta a essa parte de ti que permite o que não deveria. Escreve-lhe como se fosse uma criança que amas, que te dói ver sofrer. Diz-lhe que já não precisa suportar mais, que tu estás aqui para a proteger. Chora se for necessário, porque às vezes a cura começa numa simples conversa contigo mesmo. Outra ideia fundamental de Jung é que o que mais precisamos é o que mais tememos, e o que mais tememos é a mudança. Porque se deixar de permitir o que me destrói, então, quem sou? O que me resta? E essa é a pergunta que paralisa. Mas há uma verdade inquebrantável. Sempre que largas o que te destrói, encontras o que te constrói. A tua ruptura interna não é permanente, mas é progressiva se não fizeres nada. Cada vez que te escolhes um pouco menos, afastas-te mais da tua alma. Jung acreditava que a individuação, esse processo de te tornares tu mesmo, é o propósito mais elevado do ser humano. Mas ninguém pode individuar-se enquanto continuar a ser marioneta da dor alheia. A tua alma grita quando estás em silêncio perante a humilhação, quando justificas o injustificável, quando decoras o abuso com palavras como compreensão ou empatia. Mas compreender não é tolerar. Amar não é sacrificar este. E respeitar não é tornar este mártir. Essas ideias distorcidas são as que te partem por dentro. Sabes qual é o sinal mais claro de que estás a permitir o que te parte? A desconexão contigo mesmo. Não ouves o teu corpo. Não ouves a tua intuição. Não ouves os teus limites. E Jung dizia que quando a psique não é ouvida, o corpo grita. Por isso sentes ansiedade, tristeza crônica, fadiga emocional. Não é fraqueza, é desconexão. Pega num papel e lápis e faz este exercício agora. Anota 5 coisas que toleraste no último ano, que sabes que não vão com a tua essência. Depois, anota que emoção te gerou cada uma. Quando terminares, escreve o que teria feito uma versão tua segura, firme e consciente. Essa visualização é o primeiro passo para a tua nova vida emocional. Partes-te por dentro cada vez que te fazes pequeno, para que o outro brilhe. Cada vez que o teu silêncio é mais forte que a tua dignidade. E cada vez que o teu amor próprio é sacrificado no altar do pelo menos ele me quer. Mas tu não foste criado para ser um amigável emocional. Foste feito para ser um ser completo. Jung dizia que o sofrimento desnecessário é o caminho para a destruição. O sofrimento necessário, por outro lado, é o que te transforma.
E esse é o tipo de dor que te propomos hoje. A dor de deixar o que prejudica, de largar o que não te vê, de romper o ciclo antes que ele te rompa a ti. Faz uma lista com as frases que mais repetes quando te abandonas emocionalmente. Ouve a tua linguagem interna. Frases como "não é para tanto", "eu sou assim", "é que eu o amo". Essas frases não são tuas, são da tua programação. Muda a linguagem e mudarás a forma como permites. Não precisas tornar-te uma pessoa dura para deixar de permitir o que te parte. Precisas tornar-te consciente. Consciente do teu valor. Consciente da tua história. Consciente dos teus padrões. Porque a consciência é o único remédio real para a alma, segundo Jung. E sabes por que dói tanto deixar o que te parte? Porque te identificaste com isso. Porque acreditas que sem essa dinâmica, sem essa pessoa, sem esse lugar, perderás uma parte de ti. Mas isso não é verdade. Não perderás nada valioso. O que perderás é o que te impedia de avançar. E agora, uma dinâmica poderosa para reforçar a mudança. Se este vídeo tocou a tua alma, comenta abaixo a frase: "A minha alma não está à venda. Hoje deixo de permitir o que me parte." Faz isso não só por engajamento, faz por ti. É uma declaração, um ato simbólico de libertação. Quando Jung falava do inconsciente coletivo, não o fazia só para se referir a símbolos universais ou arquétipos mitológicos. Dizia-o porque acreditava que dentro de todos nós há memórias que não nos pertencem, mas que carregamos como se fossem nossas. Muitas vezes permitimos o que nos parte porque estamos a repetir um ciclo ancestral, uma lealdade invisível a um passado que não foi nosso, mas que nos condiciona. É assim que nascem as decisões inconscientes. Escolhemos a partir de uma ferida que não vimos. Jung dizia que tudo o que não se torna consciente se manifesta na nossa vida como destino. Percebes o poder que isso implica? Se não tornares consciente a tua necessidade de ser amado a qualquer preço, acabarás por aceitar relações que te degradam só para acalmar uma fome afetiva que não resolveste. Freud explicava que na infância se forma a raiz das nossas pulsões mais intensas. Jung levou isso mais longe e apontou que o inconsciente não é apenas um reservatório de traumas, mas também uma fonte de sabedoria. Isso é chave. Dentro de ti não há só dor, há também uma força ancestral à espera de despertar. E só quando deixas de permitir o que te parte, essa força pode guiar-te. Há uma verdade que muitos temem, mas que tu precisas ouvir. Não és culpado pelo que os outros te fizeram, mas és responsável pelo que hoje permites. Isso não é uma condenação, é uma libertação. Porque significa que tens o poder de reescrever a tua narrativa emocional desde hoje. Não importa quanto aguentaste, mas o que estás disposto a deixar de permitir a partir deste instante. Viktor Frankl, o psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, dizia que o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um propósito. Então, e se tudo o que permitiste até hoje, em vez de te partir, começasse a servir como matéria-prima para te reconstruires? E se cada lágrima te tornasse mais livre? Jung falava do processo de individuação como o caminho mais elevado do ser humano. Este processo não se alcança agradando a todos, nem buscando amor onde não há. Alcança-se enfrentando a tua sombra, reconhecendo os teus medos, curando as tuas feridas e, acima de tudo, deixando de entregar o teu valor numa bandeja de prata. Não és menos por dizer basta. És mais tu. O grande erro é pensar que curar é esquecer. Não. Curar é lembrar sem que doa. É olhar para trás e não justificar, mas compreender. Compreender que o que permitiste, fizeste com as ferramentas que tinhas. Mas hoje tens mais. Hoje tens esta verdade. Hoje tens a possibilidade de transformar esse padrão numa pedra angular para a tua nova vida. Faz este exercício poderoso. Frente ao espelho, olha-te durante 1 minuto sem distrações. Não como quem se arranja para sair, mas como quem observa alguém que sobreviveu.
Olha-te com ternura. Depois, em voz alta, repete: já não permitirei o que me parte, porque me encontrei. Pode parecer simples, mas é um ato de renascimento. Jung insistia que a sombra não desaparece com repressão, mas com integração. O que significa isso? Que não se trata de ignorar a tua parte fraca, insegura, complacente, mas de entendê-la. Fala com ela. Diz-lhe que já não precisa expor-se mais. Diz-lhe que hoje tu estás no comando. Essa é a transição da vítima ao adulto consciente. E aqui entra uma das ideias mais belas de Jung. Não há luz sem sombra. Não estás partido, estás em processo. Cada fragmento teu que doeu tem uma razão. Cada parte tua que permitiu o que não devia tem uma função. O problema não é ter sombra. O problema é não reconhecê-la. E ao fazê-lo, deixas de agir a partir dela. Quando permites o que te parte, a alma fragmenta-se. Mas quando escolhes o que te eleva, a alma integra-se. Essa é a alquimia emocional que Jung defendia. Transformar o chumbo da dor em ouro da consciência. Mas isso não acontece magicamente. Acontece quando decides deixar de te traíres. E sabes qual é uma das formas mais silenciosas de traição pessoal? Negar a tua intuição. Jung falava do anima e do animus, as energias internas feminina e masculina. A intuição é parte do anima. Quando ignoras as tuas corazonadas, estás a negar a tua sabedoria interna. E isso dói mais que qualquer abandono externo. O teu corpo sabe antes da tua mente. O teu coração percebe antes da tua razão. E se sentiste um nó no estômago ao permitir algo, isso é o teu ser a dizer: por aqui não é. Jung dir-nos-ia que esses sinais vêm do inconsciente, da alma. Escuta-os, porque quanto mais os ignoras, mais a tua vida grita para chamar a tua atenção. Freud dizia que o ego está entre o id e o superego. Jung acreditava que o ego deve reconciliar-se com a alma. E o que é a alma? Aquela parte de ti que lembra o que esqueceste, que sabe o que mereces, que quer que saias desse ciclo de ruptura emocional. Essa parte não precisa gritar, só precisa que a ouças. Faz este exercício. Escreve 3 decisões que te partiram emocionalmente. Depois pergunta-te: tomei-as a partir do medo ou da consciência? A partir da carência ou do amor? Não te julgues, apenas observa. Essa é a atitude do terapeuta interior que todos carregamos dentro, e é o começo do verdadeiro autoconhecimento. Adler, contemporâneo de Jung, dizia que toda conduta humana é uma busca de pertença, mas não qualquer pertença, uma que não doa. Então pergunta-te: quantas vezes preferiste pertencer mesmo que doesse, em vez de estar só em paz? Essa é uma das perguntas mais fortes que podes fazer-te. A verdadeira liberdade emocional nasce quando te permites escolher o silêncio em vez do conflito, a solidão em vez do desprezo, o amor próprio em vez do sacrifício. Jung diria que esse é o caminho para o si mesmo, o arquétipo do ser completo, da alma integrada. Esse é o teu destino, e nada nem ninguém deve impedir que o alcances. Faz este ato simbólico ao fechar o dia. Num papel, escreve uma promessa para ti, não para o outro, não para a vida, para ti. Uma promessa como: me protegerei, falarei comigo com amor, não permitirei mais humilhação. Guarda esse papel na tua carteira ou bolso. Cada vez que duvidares, lê-o. É a tua âncora emocional. Estás aqui por uma razão. Este vídeo, esta comunidade, este ensino não é por acaso. Jung dizia que o que negas te submete, mas o que aceitas te transforma. Hoje estás a aceitar. Hoje estás a despertar. Hoje estás a romper o ciclo. Não subestimes o que este momento pode significar para o teu futuro. E como fecho desta parte: se chegaste até aqui, comenta esta frase nos comentários: comecei a curar porque já não permitirei o que me parte. Faz isso como um pacto contigo, como um símbolo sagrado da tua transformação.
Há uma fratura silenciosa que se instala na alma cada vez que cedes, quando na realidade querias dizer não. Não se ouve, mas sente-se como um eco dentro do peito. É o início da ruptura invisível. Permitir o que não queres, aguentar o que não mereces, calar quando devias falar. E embora não sangres por fora, por dentro algo se apaga lentamente. Carl Jung ensinou-nos que cada vez que ignoramos uma verdade interior, um fragmento do nosso ser vai para o exílio. A alma, dizia ele, busca sempre integridade. Mas não pode fazê-lo se constantemente a estás a negar por medo de perder alguém. A alma prefere a solidão autêntica antes da companhia que a fragmenta. Não há nada mais custoso que viver em contradição interna. Por fora sorrimos, mas por dentro algo murcha. Não é que não sejamos fortes, é que estamos a desperdiçar a nossa força tentando sustentar vínculos que não nos sustentam a nós. Jung chamava o conflito entre a persona, a máscara social e o si mesmo, a verdade interior. Toda vez que priorizas o amor alheio acima do próprio, estás a fortalecer a tua sombra. Estás a alimentar o arquétipo da vítima interior, aquela que se convence de que deve ser pequena para ser querida, que deve obedecer para ser aceite. Mas Jung foi claro: ninguém pode florescer se não abraçar a sua individualidade. Se alguma vez sentiste que dar a tua opinião incomodaria e preferiste calar, se alguma vez pensaste que expressar a tua dor faria com que te deixassem e escolheste sorrir, aí nasceu uma fenda. E essa fenda, quando se repete dia após dia, não só te parte, treina-te para viver em modo de sobrevivência. Isso não é vida, isso é desgaste. Jung dizia que a neurose moderna tem muito a ver com viver uma vida que não corresponde à alma. O que estás a tolerar que contradiz a tua essência? O que estás a permitir que silencie a tua autenticidade? O primeiro passo da cura não é renunciar ao outro. É renunciar à versão de ti que aprendeu a conformar-se. Não estás aqui para ser metade de ninguém. Não vieste ao mundo para te adaptares aos caprichos alheios à custa da tua paz. Estás aqui para encarnares a tua totalidade. E para isso, às vezes, é preciso a coragem de desapontar os outros para não te traíres a ti. Essa é a verdadeira fidelidade, a que deves a ti mesmo. Cada emoção negada torna-se uma dívida interna. E essas dívidas emocionais cobram-se na forma de ansiedade, insônia, tristeza sem nome. Jung sabia: o que reprimes não desaparece, manifesta-se. E se tu não tomares a decisão consciente de curar, a vida faloá por ti através do caos. Não esperes por esse ponto. Uma das frases mais poderosas de Jung foi: a alma precisa de intensidade, não de segurança. Talvez por isso te tenha sentido tão vazio em relações seguras, mas frias, em situações estáveis, mas insípidas, porque estavas a sacrificar o teu fogo interior pela tranquilidade superficial. E esse preço, mais cedo ou mais tarde, torna-se insuportável. Permitir o que te parte não é nobreza, é desconexão. É o resultado de uma história que não te contaram completa. Porque ninguém te disse que podias amar sem te perderes, dar sem deixar de receber, cuidar sem te auto-abandonares. Hoje tu podes ser quem rompe essa corrente. Hoje tu podes escrever um novo guião emocional. Faz-te esta pergunta sem medo. Quantas vezes permitiste o que dói só por medo de ficar só? Essa pergunta não busca julgar-te, mas mostrar-te que a raiz do problema não está no outro, mas na necessidade de aprovação que não curaste. E uma vez que reconheces isso, tens o poder de te reconstruires por dentro. A dor que se ignora repete-se, mas a dor que se observa transforma-se. Não estás partido, estás num processo. Estás a lembrar-te do teu valor, um que não precisa mendigar migalhas emocionais. Um que se manifesta na firmeza com que agora escolhes. Isso é maturidade emocional. Isso é amor próprio real. E se, em vez de te focares no que perdeste, começasses a focar-te em tudo o que estás por ganhar,
Quando deixares de permitir o que te destrói, vais ganhar calma, vais ganhar dignidade, vais ganhar autoestima e, o mais belo de tudo, vais ganhar a possibilidade de te veres ao espelho e reconheceres-te. Jung falava dos arquétipos como padrões universais de energia. Um dos mais importantes é o do guerreiro interior. Não se trata de lutar com o mundo. Trata-se de deixar de lutar contigo, de sustentar a tua verdade mesmo quando a voz treme. Porque cada vez que o fazes, reconstruis-te a partir de um lugar mais sólido. Nada externo pode danificar-te tanto como a história que contas a ti mesmo. Se essa história diz, devo ficar mesmo que doa, estás a entregar o teu poder. Mas se mudares a narrativa para merece ficar quem me cuida, o mundo muda contigo. Porque a realidade externa ajusta-se à tua realidade interna. Faz uma pausa, respira fundo e escreve-te uma carta. Não ao tu que és hoje, mas ao tu que está do outro lado da cura. Escreve-lhe com orgulho. Diz-lhe que estás a tentar. Diz-lhe que estás a dar passos. Diz-lhe que não é fácil, mas que já não vais voltar a permitir o que te fez mal. Essa carta é uma promessa. A autocompaixão não é pena, é justiça emocional. É abraçar a tua história sem culpa, sem vergonha, sem ressentimento. É olhar para trás e dizer, fiz o melhor que pude. E a partir daí, decidir fazer diferente. Porque ninguém que se perdoa a si mesmo volta a permitir o que antes o faria. Permitir o que te parte é, no fundo, uma desconexão espiritual. Jung dizia que a alma grita quando o ego toma o comando. E o que quer dizer isto? Que muitas vezes é o teu ego ferido que negocia o teu valor em troca de afeto. Mas a tua alma nunca faria isso. A tua alma quer liberdade, não dependência. Talvez não te falte amor. Talvez te falte silêncio. Silêncio para te ouvires. Silêncio para te sentires. Silêncio para entenderes que não precisas de mais validação externa se aprenderes a validar-te por dentro. Porque o ruído do mundo só confunde quando não há uma voz interior firme que o contradiga. Toma esta frase e transforma-a num mantra. Cada vez que permito o que me parte, afasto-me do meu destino. E diz isso até sentires que é real. Porque só quando entendes que o teu destino é grande, deixas de te conformar com o pequeno e tornas-te o guardião da tua própria alma. Jung não pretendia que fôssemos perfeitos. Pretendia que fôssemos conscientes. E ser consciente é ver quando te traíres, ver quando te sabotas, ver quando escolhes a partir da ferida. Mas também é ter a força de dizer, hoje farei diferente. Essa é a maior revolução. E está ao alcance da tua vontade. Não precisas da permissão de ninguém para começar a cuidar de ti. Não precisas que o mundo te aprove para estabelecer limites. Só precisas olhar para dentro e fazer-te uma pergunta sincera. Quero continuar assim? Se a resposta é não, então age. Porque a cura não chega com teorias, chega com ação. Quando decides não permitir mais o que te fere, talvez fique só por um tempo. Mas essa solidão será sagrada. Será o espaço em que voltarás a encontrar-te. E a partir daí, atrairás vínculos mais saudáveis, mais livres, mais autênticos. Porque já não amarás a partir da necessidade, mas a partir da plenitude. Portanto, se este conteúdo te está a ajudar a despertar, comenta neste momento a frase: a minha paz já não será negociável. E que essa frase seja o teu estandarte. Quando permites uma situação que contradiz a tua integridade, não só cedes ao mundo externo, desconectas-te do teu mundo interior. Carl Jung falava do si mesmo como a totalidade psíquica do ser, uma integração de luz e sombra. E cada vez que ages contra essa totalidade, cria-se uma dissonância, uma pequena fratura interna que, com o tempo, se torna uma ferida que sabota as tuas relações, as tuas decisões e a tua autoestima. Jung também dizia que o que negas te submete. Se negas que uma relação te está a drenar,
Se ignoras que estás a atrair os teus valores por medo de perder o afeto de alguém, essa negação tornar-se-á uma corrente invisível que te limitará cada dia mais. Pergunta-te agora mesmo: que parte de mim estou a obrigar a calar só para me encaixar? A liberdade emocional não se constrói quando tudo está bem. Forja-se quando decides estabelecer limites onde antes só havia concessões. E Jung foi claro: a tua visão só se aclarará quando olhares dentro do teu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Estás disposto a despertar e tomar conta de ti? A verdadeira cura não começa na conversa com o outro, mas na conversa contigo. Quando começas a perguntar-te: por que continuo em lugares onde não me sinto respeitado? Que vazio tento preencher suportando o insuportável? Jung explicava-o através do conceito de projeção. Muitas vezes não vemos o outro como é, mas como representa algo que precisamos. Estás a ver uma pessoa, ou estás a ver uma esperança não cumprida? E aqui vai um exercício para ti, querido ouvinte. Pega num papel e lápis. Escreve 3 situações que estás a permitir e que te causam dor ou frustração. Depois, junto a cada uma, anota o que temes perder se as detiveres. Este é um ato junguiano profundo, ver o que estás a projetar para fora, identificar o medo subjacente e tomar consciência de que a tua liberdade é mais importante que o teu medo. O ego agarra-se ao conhecido, mesmo que doa. A alma, por outro lado, busca a expansão. Jung mostrou-nos isso com a sua exploração do inconsciente. Muitas vezes, a tua alma já sabe que algo não está bem, mas é o ego que insiste em ficar. Hoje, com este conteúdo, estamos a falar diretamente à alma, aquela parte sábia e luminosa de ti que sabe que mereces mais. Cada vez que reprimes a tua voz para não incomodar, estás a ensinar ao teu sistema nervoso que a tua existência é um problema, e isso parte-te lentamente. Jung dizia que a alma precisa de verdade, mesmo que doa, porque só o verdadeiro pode curar. E a tua voz, a tua autenticidade, são partes essenciais dessa verdade. Não esqueças de comentar neste momento a frase: a minha paz já não será negociável se este vídeo te está a ajudar. Essa frase é a tua bandeira de renascimento, porque a partir de hoje não vais permitir mais o que te apaga. Vais construir uma vida onde tu sejas o centro, não o sacrifício. Percebes o poder que tens neste momento? Se estás a ver este vídeo é porque a tua alma te trouxe até aqui. Não é por acaso, é um chamado. E Jung dizia que quando a alma chama e não é ouvida, surge o sintoma. Não esperes que o corpo grite ou que o coração cala. Decide, age, transforma. E para terminar este bloco, quero que respires profundamente e lembres isto: não precisas ter tudo resolvido para deixar de permitir o que te parte. Só precisas decidir, dar um passo, marcar um limite. Porque esse pequeno ato de amor próprio pode ser o princípio do fim da dor que carregas há anos. E acredita, tu mereces isso. Quando permites que alguém cruze uma linha que vai contra os teus valores mais profundos, estás a assinar um contrato silencioso com o sofrimento. Carl Jung sustentava que o que negas te submete, o que aceitas te transforma. E essa frase torna-se uma porta de entrada ao princípio espiritual que pode romper definitivamente o ciclo da dor emocional. Jung não falava de um amor utópico, nem de relações ideais, mas do mais cru da alma humana, os vínculos que nos fragmentam por dentro, quando nos recusamos a ver a verdade. Por isso, permitir o que fere, calar o que incomoda e tolerar o que aniquila a nossa paz é como injetar veneno, esperando que cure uma ferida. Cada vez que guardas silêncio perante o que te humilha, o teu inconsciente grava-o como uma norma. Alma registra essa passividade como uma declaração: isto é o que mereço. Jung sabia: a sombra cresce quando não é enfrentada. Por isso, quando te vês a permitir o que te prejudica, precisas parar e perguntar-te: que parte de mim acredita que merece isto? Em que momento deixei de ser o meu refúgio para me tornar a minha própria prisão?
Viktor Frankl, sobrevivente do horror dos campos de concentração e criador da logoterapia, ensinou que o ser humano pode suportar quase qualquer sofrimento se encontrar um significado nele. Mas a dor que permitimos sem sentido, a que aceitamos por hábito ou por medo, essa é a que nos parte por dentro. Não é a dor que mais destrói, é a resignação silenciosa que a normaliza. Erich Fromm disse-o de maneira brutalmente clara: o amor não é só um sentimento, é um ato de vontade, uma decisão diária de cuidar, respeitar e promover o crescimento do outro. Então, por que aceitamos relações onde o respeito desaparece? Por que continuamos ancorados a vínculos onde o cuidado se extinguiu? Porque muitas vezes confundimos amor com necessidade e tornamo-nos viciados em quem alimenta as nossas carências, não o nosso crescimento. Alfred Adler falava da importância de superar o sentimento de inferioridade para poder viver com dignidade. E quantas vezes permitimos o que nos prejudica porque acreditamos que não podemos aspirar a algo melhor? Essa ideia de que é o que há, de que mais ninguém me vai querer assim, não é humildade, é um eco da ferida. A verdadeira humildade nasce da fortaleza, não da derrota. Jung explicou que muitas vezes a nossa psique repete padrões para nos oferecer uma oportunidade de cura. Se voltas a tropeçar com pessoas que te usam, que te ignoram, que te manipulam ou te mentem, não é por acaso, é um reflexo do conflito interno que ainda não enfrentaste. Cada situação é um espelho, e tudo o que permites fala mais da tua relação contigo mesmo do que da conduta do outro. Um dos erros mais comuns que cometemos é acreditar que o perdão implica continuar a permitir o imperdoável. Não. Perdoar é libertar o rancor, mas estabelecer limites é libertar a alma. E aqui entra uma das chaves mais valiosas. Se não aprenderes a desapontar os outros para não te desapontares a ti, continuarás a viver uma vida de máscaras. Viver para agradar é morrer aos poucos em cada encontro. O princípio espiritual que rompe com a dor emocional não é evitar o conflito externo, mas ganhar a batalha interna. É escolher este. É ouvires a tua intuição quando te diz que esse lugar não é seguro, que essa pessoa não é recíproca, que essa relação não é justa. Porque cada vez que escolhes ficar onde não és tratado com amor, estás a desonrar a tua própria luz. Uma pergunta junguiana que pode mudar a tua vida é: o que farias se deixasses de te trair por medo de ficar só? Porque às vezes o maior ato de amor próprio é ir-te embora. É fechares uma porta sem olhar para trás. É lembrares-te que a tua alma não veio a esta vida para ser mendiga de afeto, mas criadora de vínculos que curam, não que sangram. E quando entendes isso, já não podes continuar igual, porque não se trata de mudar os outros. Trata-se de transformar este a ti. De não precisares de validação para saber que vales, de não suplicares presença para te sentires acompanhado, de não sacrificares a tua paz por um pouco de atenção. Isto, Ricardo, é o caminho junguiano: desenterrar as raízes da dor, iluminá-las com consciência e reconstruir este a partir da verdade. Quando permites que te interrompam constantemente, que te façam sentir invisível, que não validem as tuas emoções ou que minimizem as tuas conquistas, não estás a ser tolerante. Estás a abandonar-te. Carl Jung dizia que quando a alma se cansa de esperar respeito, começa a adoecer em silêncio. E é assim que nascem as angústias inexplicáveis, as tristezas crônicas, as ansiedades que não entendes. Não vem do outro, vem de ti mesmo, do que decidiste continuar a tolerar. Fizeram-te acreditar que ser uma boa pessoa é aguentar tudo, que quanto mais engoles, mais amor receberás. Mas essa é uma ideia distorcida do amor, uma ideia infantil que Jung desmascarou ao dizer que o amor autêntico não pode florescer na negação de si mesmo. Se o teu amor por alguém te obriga a trair a tua verdade, isso não é amor. É uma forma encoberta de autodesprezo. Uma ferida não tratada torna-se uma escolha. E quando escolhes continuar em relações onde constantemente te fazem mal, estás a escolher não curar. Jung sustentava que as pessoas farão qualquer coisa, por absurda que seja, para evitar enfrentar a sua própria alma. E esse é o problema. Preferimos continuar em vínculos partidos a ir ao fundo de nós mesmos e olhar o que ainda não resolvemos. Mas não estás aqui para repetir padrões. Estás aqui para romper correntes,
Não estás aqui para viver em piloto automático, acreditando que a dor é parte do preço por não estar só. Estás aqui para te lembrares que há outra forma de amar. Uma onde te escolhes primeiro, onde te respeitas tanto, que já não tens espaço para quem não o faça. Já te perguntaste que partes de ti calas para que te aceitem? Quantas vezes escondeste a tua raiva, o teu desconforto, a tua tristeza, só para não incomodar o outro? Esse é um dos atos mais silenciosos de autoabandono. E não o notas de imediato, mas com o tempo acumula-se e torna-se uma voz interior que diz: tu não importas tanto. Quando Jung falava do processo de individuação, referia-se a isto, a deixar de agir como achas que deves agir, para começar a ser quem realmente és. E nesse caminho, inevitavelmente perderás relações. Mas também recuperarás algo muito mais valioso, a tua integridade emocional. Porque nada se compara com a paz de não ter que te trair para ser amado. Aceitar o inaceitável para não discutir, para não brigar, para não ser visto como difícil ou exagerado é uma das principais formas de autoagressão emocional. E Jung foi claro a esse respeito. O que não enfrentamos no nosso interior, manifestar-se-á no exterior como destino. Ou seja, se não enfrentares a tua necessidade de estabelecer limites, continuarás a atrair situações onde te passarão por cima. Às vezes, o mais saudável que podes fazer é desapontar o outro para não te desapontares a ti. É difícil, eu sei. Mas lembra-te que não estás aqui para agradar, estás aqui para evoluir. E a evolução começa quando deixas de permitir o que destrói a tua paz. Há pessoas que não mudam o seu trato contigo porque tu nunca mudaste a tua reação a esse trato. Jung falava do eu sombra, essa parte de ti que suporta o abuso porque tem medo de estar só, de ser rejeitado, de ser julgado. Mas quando ilumines essa sombra com consciência, entendes que já não podes continuar a agir a partir do medo. Cada vez que ficas onde não te valorizam, estás a reforçar a ideia de que isso é o único que mereces. E isso é profundamente injusto contigo. Porque não é verdade. Tu mereces vínculos onde não tenhas que gritar para ser ouvido, nem desaparecer para que sintam a tua falta. Mereces relações onde ser tu mesmo seja suficiente. A dor emocional não só se acumula, herda-se. E quando permites certas coisas nas tuas relações, estás a ensinar aos que te rodeiam, mesmo sem palavras, que isso é o normal. Que legado estás a deixar nos teus filhos, nos teus amigos, no teu entorno? Um de resignação ou um de coragem emocional? Carl Jung insistia que a alma clama por integridade. E quando vives uma vida onde o que sentes, o que pensas e o que fazes não estão alinhados, mais cedo ou mais tarde a ansiedade aparecerá. Não como castigo, mas como um grito da alma pedindo coerência. Um dos passos mais poderosos que podes dar é olhar-te ao espelho e dizer: já não mais. Já não mais silêncio por medo de rejeição. Já não mais suportar o insuportável. Já não mais justificar o injustificável. Esse é o ponto de ruptura onde a mudança se torna inevitável. Jung falava da alquimia interior. E esta começa quando transformas a dor em consciência, a raiva em limites, o medo em liberdade. Porque só quando tomas a decisão de não permitir mais aquilo que te parte, te tornas dono do teu destino emocional. E se hoje estás a sentir que isto te parece grande, respira. Não precisas fazer tudo de uma vez. Só precisas começar. Começa por te dizer que mereces uma vida onde não tenhas que mendigar amor. Uma vida onde a tua paz seja a prioridade, não um luxo. Uma vida onde as tuas feridas sejam honradas, não usadas contra ti. Vamos continuar depois com o fecho desta parte e a passagem à história. Mas antes, lembro-te de deixar nos comentários esta frase se chegaste até aqui e este conteúdo ressoou contigo. Hoje deixo de permitir o que me parte. Sou livre e escolho curar. O céu sobre Bogotá estava coberto de um cinzento pesado, como se o clima soubesse que essa segunda-feira não seria qualquer dia para Mariana. Caminhava pela carreira 7ª, com o casaco apertado ao corpo e uma mochila gasta pendurada no ombro esquerdo. Tinha 34 anos, e a sensação persistente de estar partida por dentro, como se cada passo servisse para ocultar uma fratura emocional que aprendera a disfarçar com sorrisos e frases de cortesia.
O trânsito soava ao longe, mas para ela era um murmúrio distante. Ia a caminho da sua terapia, numa casa antiga da Calle 45, onde a esperava Lucia, uma psicóloga junguiana que lhe fora recomendada por uma amiga. Não era a sua primeira sessão, mas era a primeira vez que sentia uma mistura de medo e esperança. Algo nela começava a despertar, como se uma voz interna lhe sussurrasse: basta de permitir. Ao chegar ao consultório, foi recebida pelo aroma tênue de incenso e um chá de camomila fumegante sobre a mesa. Lucia, com os seus óculos redondos e olhar firme, mas compassivo, indicou-lhe que tomasse assento. Mariana, como sempre, acomodou-se na beira do sofá, com as mãos entrelaçadas como se estivesse pronta para fugir. Hoje queres contar-me o que permitiste mais uma vez? Perguntou Lucia sem julgamento, apenas com presença. E aí Mariana quebrou-se. As lágrimas não vieram com gritos nem com raiva, mas com uma quietude devastadora. Voltara com Daniel, aquele homem que a interrompia quando falava, que a fazia sentir tola pelas suas emoções, que usava o amor como uma corda de controlo disfarçada de ternura. Ela sabia disso. E mesmo assim regressara. Não entendo por que continua a voltar, murmurou Mariana. É como se uma parte de mim precisasse continuar a sofrer. Lucia guardou silêncio por alguns segundos. E depois citou Jung. O que negas te submete. O que aceitas te transforma. O problema não é Daniel. É o que ele representa em ti. É a tua ferida por resolver. Essa frase foi como uma pedra caindo ao fundo de um lago. Mariana não sabia o que dizer, mas algo no seu peito começou a tremer. Pela primeira vez não sentiu vergonha. Sentiu compreensão. Entendeu que não estava louca, nem fraca. Estava presa numa história que não escolhera conscientemente, mas que estava a perpetuar. Durante as semanas seguintes, Mariana começou um processo de introspeção profunda. Começou a escrever todas as coisas que permitia em silêncio. As chamadas que nunca chegavam, as desculpas de última hora, as palavras cortantes disfarçadas de piadas. Começou a ler Jung com uma avidez quase religiosa. Sublinhava frases como se fossem pontes para a sua liberdade. Até que não tornes consciente ou inconsciente, ele dirigirá a tua vida, e tu chamarás isso de destino. Leu numa noite no seu pequeno apartamento em Chapinero, enquanto uma vela ardia sobre a sua secretária. Essa frase abalou-a. Entendeu que Daniel não era uma coincidência. Era o espelho do seu autoabandono. Recordou a sua infância. A sua mãe sempre lhe dizia que devia calar-se para não incomodar, que as mulheres valiosas eram as que sabiam aguentar, que o amor era sacrifício. Aí estava a semente. Não era Daniel o problema. Era o que Mariana aprendera a chamar de normal. Num sábado de manhã, enquanto tomava café num canto da livraria Luvina, Mariana escreveu no seu diário: já não quero partir-me por dentro para sustentar alguém que me quebra por fora. Foi a primeira vez que senti um poder verdadeiro. Não o poder que vem da raiva, mas o que nasce da clareza. Dias depois, Daniel voltou a escrever-lhe. Disse que sentia a sua falta, que desta vez seria diferente, que mudara. Mariana não o bloqueou, mas também não respondeu. Fechou a mensagem, olhou-se ao espelho e pela primeira vez não procurou defeitos no seu reflexo. Viu-se inteira, não perfeita, mas real. Cada vez que sentia a tentação de voltar, lia as suas notas. Regressava aos textos de Jung. Repetia em voz alta: mereço uma vida onde não tenha que mendigar respeito. A sua voz tremia no início, mas depois tornou-se firme, como uma mulher que desperta na sua verdade. A transformação não foi linear. Houve recaídas. Houve noites de insônia e dias em que duvidava de tudo. Mas já não se permitia desistir, porque entendera que a verdadeira lealdade era para com a sua alma, não para com a sua da história passada. Começou a rodear-se de pessoas diferentes. Gente que a olhava nos olhos quando falava, que não minimizava as suas emoções, que não a fazia sentir que precisava ganhar o direito de ser ouvida. Começou a escrever a sua história não a partir da necessidade, mas da escolha. Um dia, caminhando pelo Jardim Botânico de Bogotá, Mariana parou diante de uma árvore enorme.
Fechou os olhos e respirou profundamente. Na sua mente apareceu a imagem do seu eu mais jovem, aquela menina que calava, que se fazia pequena para não incomodar. Sorriu-lhe e disse-lhe em silêncio: já não te voltarei a abandonar. Lucia notou a mudança de imediato. Mariana já não chegava curvada, nem se sentava na beira do sofá. Agora ocupava o seu lugar no mundo. A sua voz tinha firmeza. A sua presença irradiava a verdade. E isso era algo que ninguém podia tirar-lhe. A história de Mariana não terminou com um novo amor, nem com uma grande vingança. Terminou com uma reconexão com a sua alma, com a certeza de que ela já era suficiente, que a sua paz não dependia de mais ninguém, e que o que antes permitia por medo, agora negava por amor próprio. Jung tinha razão. O que não resolvemos dentro, repetimos fora. Mas também tinha razão noutra coisa. A alma sabe quando é o momento de despertar. E para Mariana, esse momento chegou exatamente quando deixou de esperar que outro a salvasse e ousou salvar-se a si mesma. Por que Mariana permitiu durante tanto tempo esse tipo de amor que a desgastava, que a quebrava por dentro e que a fazia duvidar do seu próprio valor? Por que, apesar de saber que esse vínculo era prejudicial, continuava a voltar? E por que naquele dia, naquele consultório, com uma frase de Jung, algo mudou para sempre? Se tu também te fizeste estas perguntas, estás a começar a olhar para dentro de ti. E esse é o primeiro passo para a transformação. Já te perguntaste alguma vez de onde vêm os teus vínculos mais dolorosos? Paraste para pensar se realmente escolhes as pessoas que amas, ou se, pelo contrário, estás a repetir um padrão inconsciente, herdado, não curado. Jung dizia que o inconsciente não é simplesmente o lugar onde escondemos coisas, mas o motor que dirige as nossas escolhas, quando não o reconhecemos. Mariana não amava Daniel. Amava o que a sua mente confundia com amor, a familiaridade do desprezo, o eco de uma infância onde o afeto se ganhava com obediência e silêncio. Então pergunto-te, que tipo de amor estás a procurar sem te dares conta? A que chamas amor, mas que te faz sentir menos, partido, invisível? E se o que chamas atração é realmente uma tentativa desesperada do teu inconsciente para reviver uma história não resolvida? Jung dizia-o assim: a liberdade não se alcança sem atravessar a escuridão. Mariana teve que mergulhar na sua história, lembrar-se da sua mãe, identificar aquela voz que lhe dizia: cala-te, sê boa, não incomodes, para entender por que acabava apaixonada por homens que replicavam esse mesmo mandato. O que estás a permitir tu por medo de ficar só? O que estás a suportar porque achas que não há outra opção? Mariana também pensava que a solidão era sua inimiga, mas descobriu que o verdadeiramente solitário era viver acompanhada de alguém que não havia. A ferida de Mariana era ancestral. Como muitas mulheres, aprendera que ser valorizada significava sacrificar-se, que ser amada implicava perder-se. E quanto mais o permitia, mais se traía. Tu também o sentiste. Sentiste essa tensão entre o que dás e o que realmente mereces? A resposta não está fora. O trabalho real não é mudar de parceiro, nem cortar relações por impulso. O trabalho verdadeiro, como fez Mariana, é olhar para dentro. Descobrir que parte de ti ainda precisa ser abraçada, reconhecida, ouvida. Pergunta-te: quando foi a última vez que me escolhi acima de tudo? Jung insistia que todos temos uma sombra. Essa parte oculta da nossa personalidade, essa parte que não queremos ver. Em Mariana, a sombra era a sua necessidade de aprovação, a sua incapacidade de dizer não, o seu medo do abandono. Mas quando começou a ver essa sombra não como inimiga, mas como guia, a sua vida começou a transformar-se. Atreverias-te tu a olhar a tua sombra sem medo, a reconhecer que talvez não precises de mais amor dos outros, mas de reconciliar-te com o que não conseguiste dar a ti mesmo. Porque, como aprendeu Mariana, não se cura por quem nos feriu, cura-se por quem deseja tornar-se. Esse processo foi doloroso, sim, mas foi real. Foi libertador. Deixar de culpar o outro é um dos atos mais revolucionários da alma. Porque quando deixas de esperar que o outro mude, começas a mudar tu.
E essa, querido ouvinte, é a única liberdade autêntica. Não estás partido. Estás em construção. Como Mariana, tu também podes deixar de permitir o que não se alinha com o teu valor. Mas para isso precisas responder-te com total honestidade. A que preço estás a comprar a tua paz? E estás disposto a mudar a tua história? Imagina que à tua frente está essa versão mais jovem de ti, como Mariana fez frente ao espelho. O que lhe dirias? Continuarias a obrigá-la a calar-se, a aceitar migalhas de amor, a permanecer por medo? Ou reunirias coragem para lhe dizer: tu não nasceste para te arrastar, nasceste para voar. A tua vida não mudará porque o desejas. Mudará quando deixares de permitir o que te destrói e começares a construir o que te eleva. E essa construção começa no teu diálogo interno, nessas pequenas decisões diárias que, embora invisíveis, reconfiguram a tua alma. Mariana encontrou força nos textos de Jung. Tu podes encontrá-la em ti mesmo, porque a sabedoria não está só nos livros, mas no que fazes com o que aprendes. O que farás tu com o que acabaste de ouvir? Deixá-lo-ás passar ou usá-lo-ás como faísca para um novo começo? Lembra-te que permitir o dano constante é permitir que a tua alma murche, mas reconhecê-lo, dar-lhe um nome e afastar-te do que o causa é começar a viver a partir da consciência. Vais permitir mais uma vez? Ou é hoje o dia em que dizes basta? Não precisas explodir, nem gritar, nem vingar-te. O único que precisas é decidir que mereces algo melhor. Não porque sejas mais que ninguém, mas porque o teu coração é sagrado, a tua paz é inegociável e a tua dignidade não está à venda. Percebes que cada vez que permites que alguém te faça sentir menos, estás a romper um pacto contigo mesmo? E percebes que podes reparar esse pacto, simplesmente decidindo começar de novo? Como Mariana, podes deixar de responder às mensagens que sabes que não merecem a tua atenção. Podes deixar de mendigar explicações. Podes deixar de justificar quem te fere. Não se trata de cortar por cortar. Trata-se de curar para não repetir. Deixa de repetir. Deixa de arrastar o teu coração por histórias que não te honram. Deixa de ignorar esse desconforto interno que te avisa que algo não está bem. Jung dizia que o sintoma é o mensageiro da alma. Ouve essa mensagem. E agora, responde-te. Que história queres viver? A história onde te conformas ou a história onde finalmente te escolhes? Para fechar esta parte, faz um exercício contigo mesmo. Escreve uma carta à pessoa que mais dano te causou, não para lhe a entregares, mas para esvaziares a tua alma. Escreve tudo o que não disseste, tudo o que calaste, e depois lê-a em voz alta, e depois queima-a. Esse fogo é o símbolo do renascer. E se este vídeo te fez refletir profundamente, se algo dentro de ti despertou com estas palavras, quero que deixes nos comentários esta frase: hoje decido não me partir mais por dentro. Hoje escolho-me. Escreve-a, repete-a e comece a vivê-la. E se tudo o que te doeu até agora não fosse um castigo, mas um chamado para despertar, para reconectar-te contigo, para lembrar que não foste feito para te partir por dentro, mas para te elevares, reconstruires-te e, finalmente, viver com autenticidade. O que aconteceria se deixasses de permitir o que sabes que te faz mal? Não porque te sintas forte, mas precisamente para começar a sê-lo. Acreditas mesmo que vieste a este mundo só para carregar culpas alheias? Para te adaptares a relações que não te veem? Para continuar a suportar palavras, gestos ou indiferenças que rasgam a tua alma cada dia um pouco mais? Ou será que tudo isso que aguentaste foi apenas o ponto de partida do teu despertar? E se a tua ferida mais profunda for também a porta para o teu verdadeiro poder? Percebes que cada vez que dizes sim quando queres dizer não, estás a deixar um pedaço de ti nas mãos de alguém que talvez nem saiba o que é cuidar? E se o amor verdadeiro começar no dia em que decides não te traíres nunca mais? A quantas pessoas perdoaste para não as perder, mesmo que te estivesses a perder a ti no processo? Quantas vezes justificaste a dor com frases: como é que ele é assim, ou eu também tenho erros? Não achas que já é hora de parar essa espiral? Jung dizia: o que negas te submete, o que aceitas te transforma.
Então pergunto-te, que parte de ti continuas a negar? Que tristeza te custa tanto olhar nos olhos? Que medo escondes sob a tua necessidade de agradar ou complacer? E se o único que precisas não for ser amado, mas aprender a amar-te com a mesma devoção com que costumas amar os outros? Serias capaz de fechar essa porta que tanto te dói, sabendo que só assim poderás abrir a correta? Tens a coragem de te escolheres mesmo quando mais ninguém o fizer? Estás disposto a começar a viver como se a tua alma importasse mais que qualquer opinião alheia? Quem eras antes de te deixares partir tantas vezes? O que sonhavas quando ainda acreditavas que o amor não doía? E se ainda estás a tempo de voltar a ti, de escrever uma história onde não sejas o personagem que se sacrifica por amor, mas o que se honra a si mesmo sem culpa? Hoje convido-te a questionar-te com coragem. Estou onde quero estar? Sou quem desejo ser? Estou a viver uma vida que me faz sentir em paz ou simplesmente estou a sobreviver em silêncio? Gostarias de ver alguém que amas a viver o mesmo que tu toleraste? Doer-te-ia ver o teu filho, a tua irmã, o teu melhor amigo a aguentar o que tu permites? Se a resposta é não, então por que tu sim? Lembra-te que amar não é sinônimo de suportar, que perdoar não é sinônimo de aceitar o inaceitável, que ter compaixão não significa renunciar à tua dignidade. O que aconteceria se redefinisses o amor a partir do respeito por ti mesmo? Hoje, do mais profundo desta reflexão, convido-te a responderes com ações, não só com palavras. Que o que viste neste vídeo não fique apenas como uma frase que me fez pensar, mas como uma decisão que transformou a tua vida. Estás disposto? Se chegaste até aqui, se algo dentro de ti vibrou, doeu ou despertou com esta mensagem, então já deste o primeiro passo. O seguinte é simples, mas poderoso. Não voltes atrás. Fecha os olhos esta noite e pergunta-te: o que permiti que já não quero permitir mais? Que parte de mim merece ser defendida? E como vou começar a mostrar ao mundo que já não sou quem era? E se este vídeo tocou a tua alma? Se sentiste que isto foi mais que conteúdo? Se sentiste que foi um ato de amor para contigo mesmo? Então quero convidar-te a deixar uma marca também tu. Deixa nos comentários com esta frase: não permito mais o que me parte. Hoje escolho a minha paz. Faz isso, porque cada palavra que deixas escrita é também uma promessa contigo. E lembra-te, não estás só. Estamos a construir uma comunidade de pessoas que decidem mudar, que escolhem o seu valor, que aprendem a amar-se desde o mais profundo. Obrigado por ver, por ouvir, por sentir. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá, que a tua alma seja o teu guia.